Vamos desvendar o filme de hoje. Em um dia ensolarado na estação central de Nova York, um mendigo sem pernas vê um homem estranho que parece surgir do nada. O homem, usando óculos escuros, está calmo no meio da multidão, observando as pessoas com pressa. Nesse momento, uma mulher grita. Alguém a empurrou e roubou sua bolsa. O homem de óculos ajuda a mulher a se levantar justo quando a polícia chega. Eles decidem que ele é o culpado. Apesar do mendigo insistir que os verdadeiros agressores já fugiram. Mesmo assim, a polícia o questiona sobre suas passagens e bagagens. O homem diz que não precisa de nenhuma delas e se recusa a tirar os óculos, afirmando que a luz deste planeta é muito forte. Essa resposta levanta dúvidas sobre sua sanidade. E os policiais o levam embora o mendigo insista que ele não veio da plataforma, mas apareceu do nada. O homem é levado a um hospital psiquiátrico em Manhattan. Naquele dia, Dr. Mark Powell, ao sair do trabalho, percebe inexplicavelmente um novo paciente sendo admitido. O homem se vira e o encara por um longo tempo. Intrigado, Mark pede para ver o arquivo do paciente. Sua assistente, doutora Chakraborty, informa que ele não tem concussão, tumor ou epilepsia. No entanto, sua amnésia e delírios são consistentes. Ele não se considera humano e diz que veio de outro planeta. Vale destacar que ele recebeu uma droga muito forte, mas não teve nenhuma reação, algo considerado impossível. Além disso, não há nome no arquivo, nem registros de que alguém esteja procurando por ele, como se ele realmente estivesse vindo de outro planeta. Mark convida o paciente para seu escritório. O homem se apresenta como Proti e afirma que não está doente, apenas com saudades de seu planeta, Capax, localizado na constelação de Lira. Ele diz que viajou para a Terra usando energia luminosa, inacessível para os terráqueos. Quando Mark menciona as pesquisas de Einstein sobre o tema, Proti cita o trabalho do cientista, apontando imprecisões em algumas conclusões. Mark nota o excelente inglês de Proti, que de repente fala uma língua completamente ininteligível, parecida com o canto de pássaros. Ele explica que só parece humano aqui, mas em seu planeta tem uma forma diferente. Não é a primeira vez de Proti na Terra. Ele não lembra o motivo da primeira visita, pois considera a Terra um planeta subdesenvolvido, sem rotas turísticas ativas. Depois da conversa, Proti vai para a sala comum, onde os outros pacientes passam o tempo. Inicialmente, eles o olham com desconfiança, mas ele descreve calmamente seu planeta, que é muito maior que a Terra e tem 7 luas. Enquanto isso, o Dr. Mark Powell vai para casa, onde é recebido pela esposa e pelos filhos. Mesmo durante o jantar, sua mente continua ocupada com o paciente. No dia seguinte, Mark mostra uma gravação de sua conversa com Proti para seus colegas psiquiatras. No entanto, a discussão não traz novas respostas. Ninguém sabe como tratar o homem ou sequer o que tratar nele. No dia seguinte, Mark retoma suas sessões com Proti, que inesperadamente come uma banana com a casca, como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. A princípio, o médico tenta ajudar Proti com condescendência, já que alienígenas não são incomuns entre pacientes psiquiátricos. No entanto, Proti descreve Capax com tantos detalhes extraordinários que o médico não sabe mais o que pensar. Segundo Proti, os habitantes de seu planeta só se reproduzem com relutância, pois o processo provoca sensações muito desagradáveis e repulsivas. A própria procriação é extremamente dolorosa e enjoativa. Falando sobre isso, Proti pega um caderno e um lápis pequeno e começa a anotar observações. Ele explica que precisa registrar aspectos interessantes dos planetas que visita, e essa faceta das relações humanas havia passado despercebida por ele. Depois da conversa, Proti tenta se aproximar de uma paciente Bess, mas os outros o avisam para não falar com ela. Ela está na clínica desde criança, após um incêndio em sua casa, e nunca mais falou com ninguém. Outra paciente, Doris, se recusa a comer a comida do hospital ou sair do quarto. Proti pede permissão para entrar e, ao recebê-la, elogia a mulher. Ela confessa que não é louca, apenas romântica. Enquanto isso, a doutora Chakraborty examina os olhos de Proti, que são extremamente sensíveis à luz. Ele afirma que consegue enxergar luz ultravioleta, mas Mark não acredita. Então, Mark fecha janelas, apaga as luzes e Proti finalmente tira os óculos. Proti continua falando sobre os habitantes de Capax, que não formam famílias. As crianças são criadas por toda a sociedade, então não existe nenhum tipo de laço especial entre pais e filhos. Não há autoridades ou sistemas de punição em Capax, pois seus habitantes vivem seguindo princípios de bondade. Proti comenta que os humanos ainda seguem o lema, olho por olho, vida por vida, mas o universo já percebeu o quão fútil é essa abordagem.
Mesmo aqui na Terra, Buda e Cristo ensinaram a bondade, mas foram ignorados. Para Proti, é difícil entender como os humanos ainda não foram extintos. Mais tarde em casa, Mark encontra seu cunhado Steve, que trabalha em um observatório. Mark pede que ele organize um encontro entre Proti e alguns astrônomos. Ele espera provar que o planeta mencionado por Proti não existe e pede a Steve que prepare um questionário com perguntas sobre astronomia. No dia seguinte, ao chegar na clínica, Mark vê um paciente chamado Ovi sentado na janela, olhando para fora. Quando pergunta o que ele está fazendo, Ovi responde que Proti o instruiu a encontrar o pássaro azul da felicidade. Ele acredita que, se completar 3 tarefas dadas por Proti, ele será curado. Mark vai atrás de Proti e o encontra conversando com outro paciente, Ernie, que tem medo de respirar o ar. Proti o tranquiliza, dizendo que não há perigo e que, se ele seguir seus conselhos, vai se curar. Mark fica irritado e diz que é errado prometer cura para os pacientes. Mas Proti responde que todo ser vivo pode se curar. Em Capax, eles sabem disso há milhares de anos. Proti desafia Mark, perguntando por que ele, como médico, não conseguiu curar essas pessoas. Mark não tem resposta. Proti entrega uma folha com as respostas para as perguntas astronômicas de Steve, esperando que isso satisfaça Mark. Mais tarde, Steve liga para Mark, chocado. Proti descreveu com precisão a localização de Capax, um planeta que foi recentemente descoberto pelo chefe de Steve. No entanto, Steve tem certeza de que ninguém poderia saber disso ainda. Logo depois, Mark leva Proti para conhecer alguns renomados astrônomos. No início, eles são céticos, especialmente quando Proti se recusa a explicar o princípio da viagem interestelar. Ele acredita que a humanidade abusaria desse conhecimento e poderia destruir o planeta. Porém, quando perguntam a localização de Capax, os cientistas ficam impressionados com a precisão das respostas de Proti. Eles ficam ainda mais surpresos ao ver o cálculo exato da trajetória de Capax em seu sistema binário na constelação de Lira. O mais estranho é que a existência desses planetas havia sido descoberta recentemente, e essa informação não tinha sido publicada, sendo conhecida por apenas alguns cientistas. Os astrônomos não conseguem explicar o que está acontecendo. Mark sugere que Proti pode ser um gênio. Enquanto isso, na clínica, Ovi olha pela janela e, de repente, vê um pássaro azul. Seus gritos atraem pacientes e funcionários, e logo todos estão reunidos perto das janelas. As pessoas comemoram como crianças, acenando, rindo e se abraçando. Mark ouve o tumulto, vai até lá e se surpreende ao ver um pássaro azul brilhante do lado de fora da janela. Ele percebe que é apenas um típico Blue Jay, mas as mudanças que causou nos pacientes são extraordinárias. Na manhã seguinte, um paciente chamado S, que imagina cheiros estranhos, pede a Proti para levá-lo a Capax. Proti lamenta que S não consiga sentir o cheiro das flores em seu planeta, mas explica que só pode levar uma pessoa com ele. Mais tarde, Mark chama Proti para conversar. Ele está insatisfeito porque muitos pacientes ficaram agitados com a promessa de Proti, o que causou discussões entre eles. Proti se defende, dizendo que explicou que só levaria uma pessoa e escolheria o mais merecedor na hora da partida. Mark fica intrigado e pergunta quando e como ele pretende voltar ao seu planeta. Proti responde que vai embora no dia 27 de julho, às 5h51. Mark não entende como Proti pode ser tão preciso e naquela noite fica ouvindo suas gravações. Ele percebe que algo terrível aconteceu com Proti exatamente 5 anos atrás, nessa mesma data. No dia seguinte, Mark e sua esposa convidam Proti para passar um tempo em casa. Proti se comporta normalmente, até ver o cachorro da família. Ele corre até o animal que pula nos braços de Proti, algo que nunca fez com ninguém. Para surpresa de todos, Proti começa a latir, como se conversasse com o cachorro, e traduz. O animal quer que as crianças parem de esconder seu tênis favorito. Mais tarde, a esposa de Mark serve salada de frutas para Proti, que revela não comer carne. Ele caminha pelo quintal, brinca com as crianças e admira as flores. Quando volta para dentro, Proti vê algumas fotos e pergunta sobre um jovem. Mark explica que é seu filho do primeiro casamento. Proti comenta com a esposa de Mark sobre a família, mas diz que, em Capax, isso não existe. Então, ele não consegue entender. Do lado de fora, Proti empurra a filha de Mark no balanço. Mark percebe que ele faz isso como se já estivesse acostumado. Proti continua brincando com as crianças, até que os aspersores do jardim ligam. Proti muda completamente. Ele corre, pega a menina e tenta afastá-la da água, gritando sobre o perigo. Mark e os outros o seguram até Proti se acalmar,
assim que a água para. Mark entende que algo profundo está enterrado na mente de Proti. Ele conta o que aconteceu para Cláudia Villers, que sugere que Proti pode ser violento. Mark discorda, dizendo que Proti estava tentando proteger a menina de algo que considera perigoso. Mark deduz que o trauma de Proti deve envolver água. Ele sugere usar hipnose regressiva, mas Cláudia avisa que é perigoso. Mark insiste, explicando que o tempo está acabando e ninguém sabe o que Proti fará no dia marcado. Enquanto discutem, Proti desaparece. Os outros pacientes dizem que ele foi para a Groenlândia terminar seu relatório e que logo voltará. Eles procuram Proti pela clínica inteira, mas ele só reaparece 3 dias depois no jardim. Ele diz a Mark que esteve viajando pelo norte. Irritado, Mark obriga Proti a passar por outra sessão de hipnose. Proti lembra de um caixão prateado, pertencente ao pai de um amigo, que morreu em um acidente de trabalho, o lugar onde as vacas são abatidas. O pulso de Proti acelera, mostrando seu desconforto. Mark pede que ele avance nas memórias. Proti se acalma e volta a falar sobre Capax. Proti diz que costumava visitar o amigo quando ele estava doente. O pai do menino comprou um telescópio e contava histórias sobre as estrelas todas as noites. Agora Proti conta que o amigo perdeu interesse no céu e só o chama quando algo ruim acontece. Proti fica agitado e Mark encerra a sessão. Mais tarde, Mark pede que sua secretária procure todos os matadouros dos Estados Unidos, exceto nas grandes cidades. Enquanto isso, os pacientes discutem sobre quem Proti levará para Capax. Ovi sugere um concurso de redação para que Proti decida quem merece ir. Todos começam a escrever com entusiasmo. Proti passa por outra sessão de hipnose. Dessa vez, ele não vai tão longe e vê seu amigo. Ele se recusa a dizer o nome dele, mas menciona o ano de 1985. Quando perguntado sobre sua idade, ele inventa um número. Proti explica que seu amigo tinha 17 anos e que a namorada esperava um bebê. Ele diz que o amigo se casaria, teria filhos e cometeria os mesmos erros do pai. Mark pede a Proti para avançar 2 semanas em suas memórias. Proti diz que agora é 1991. Dessa vez, seu amigo o chamou sem motivo. Ele trabalhava como abatedor, golpeando vacas na cabeça para evitar que resistissem. Seu amigo morava em uma casa simples, cercada de árvores e um rio. Era casado com Sarah e tinha uma filha, Rebecca, que estava prestes a fazer aniversário. Depois da sessão, Mark está revisando suas anotações quando ouve que Ovi quase estrangulou Ernie. Mark corre até eles e encontra Ovi calmo, explicando que fez isso a pedido de Proti e Ernie, que voltou da beira da morte. Diz que agora entende que não há razão para temer nada, porque a morte está sempre por perto e é inevitável. Mark não consegue parar de pensar no caso de Proti e continua com as sessões de hipnose. Um dia, ele menciona a data 27 de julho. Proti responde que estará em Capax colhendo cogumelos. De repente, ele ouve o chamado de seu amigo e volta para a terra. Proti vê o amigo perto do rio atrás de casa. Ele tira as roupas porque quer ir embora, dizendo ter feito algo terrível. Proti se recusa a contar o que aconteceu, afirmando que nem o amigo queria saber. Quando Mark menciona Sarah e Rebecca, Proti entra em crise. Ele grita e chora, forçando Mark a despertá-lo da hipnose. Mais tarde, Mark vai para casa e encontra o pedaço de um lápis que havia pegado com Proti. Ele examina os números escritos e rastreia até uma loja, onde descobre um artigo datado de 28 de julho de 1996, 5 anos atrás, sobre uma tragédia na família de Robert Porter. Mark viaja até a cidade. O xerife o leva até a antiga casa dos Porter e conta os eventos horríveis que aconteceram lá. A casa está abandonada desde então. Na época, a família era formada por Robert, um trabalhador de matadouro, sua esposa Sarah e a filha Rebecca. Enquanto o xerife fala, Mark se sente como se estivesse vendo tudo acontecer. Enquanto Robert estava no trabalho, um ex-presidiário invadiu a casa. O que começou como um assalto se tornou algo pior. O invasor atacou Sarah e matou ela e Rebecca. Quando Robert voltou e encontrou o criminoso, ele quebrou o pescoço do homem com as próprias mãos e depois se jogou no rio. Seu corpo nunca foi encontrado, mas ele foi dado como morto. Mark fica tão emocionado com a história que não consegue segurar as lágrimas. O xerife mostra o rio e pede que ele mantenha o segredo, dizendo que Robert já sofreu bastante. Mark volta para casa e, olhando para sua família, percebe que é isso que dá sentido à vida. Enquanto isso, os pacientes organizam uma festa para a partida de Proti e exigem que ele escolha quem vai para Capax.
Ovi e recolhe as redações enquanto Mark toma uma bebida com Prot. Prot aconselha Mark a passar mais tempo com sua família e convidar seu filho para a celebração. Ele diz que os humanos poderiam habitar 50 planetas, todos conectados, mas em Capex não é assim. Se Prot não voltar, ninguém sentirá sua falta. Mark implora para que Prot fique, mas ele diz que precisa terminar seu relatório. Mark entrega sua caneta e mostra uma foto, tentando provar que Prot é Robert Porter, mas ele se recusa a admitir. Enquanto isso, se pergunta diretamente quem Prot vai levar com ele. Prot anuncia que quem dormir primeiro ganhará um ponto extra. Os pacientes correm para seus quartos. Prot dá a Ovi sua última tarefa, ficar ali e estar pronto para qualquer coisa. Mark volta para casa exausto e adormece no sofá, tentando não perder a partida de Prot. O hospital fica em silêncio e apenas Prot está acordado sentado na cama. Os seguranças assistem nervosos pelas câmeras, discutindo se ele vai partir ou não. A hora marcada chega, mas Mark está atrasado. O sol nasce enquanto ele sobe correndo as escadas. Prot tira os óculos e os deixa na mesa. As câmeras param de funcionar e a luz do sol inunda o quarto. Nesse momento, Dory sai de seu quarto e atrasa Mark, que chega tarde demais. Ao entrar, ele encontra o quarto vazio. Prot está inconsciente embaixo da cama. Ele é levado em uma maca pelos corredores, mas as pessoas ao redor parecem não reconhecê-lo mais. Logo depois vem a notícia de que Bess desapareceu do quarto. Prot a escolheu porque, em sua redação, ela escreveu que não tinha um lar. Algum tempo depois, Mark empurra Prot em uma cadeira de rodas. Prot não fala nem se move, mas Mark sente que ele pode ouvir e entender tudo. Mark conta que Ovi agora trabalha em uma biblioteca e que Ernie se tornou um conselheiro. Apenas Bess continua desaparecida. Quando Mark pergunta a Robert o que realmente aconteceu no dia 27 de julho, ele apenas sorri de forma misteriosa. Mark promete esperar o tempo que for para ele contar a verdade. Mais tarde, no aeroporto, Mark e seu filho mais velho se reconectam, lembrando que são as pessoas mais importantes um para o outro. Por fim, a voz de Prot ecoa. Em Capax, eles sabem que o universo se expande, se contrai e depois se expande de novo. Isso continuará para sempre. Tudo vai se repetir. Por isso, é importante corrigir os erros, porque não haverá outra chance. Terminando assim, Capax, O Caminho da Luz. Filme de ficção científica e mistério de 2001. E eu espero você no próximo vídeo.